Não é do meu sapatilha. Agora fala a sério. Eu ainda fui cheirar ela feito de parvo. Já temos som? Tu tens aqui qualquer coisa realmente que cheira a merda. Tens que lavar isso. Ainda não está o som. Tá? Meninos, vejam se tem som, se faz favor. Se tem som e imagem. Olha, até parece que o sapato ali... Ai, meu Deus sagrado, Nossa Senhora da Fátima. Ai, meu Deus. Não sei como a imagem... O que é que disse? Já se ouve. Já se ouve? Portanto, então muito boa noite a todos. Pedimos desculpa por este incómodo, que não é para vocês, é para nós, porque temos aqui a cheirar a cocó de gato. E, portanto, foi por isso que nos atrasámos, porque tiveram a pôr lexívia e tudo, mas esqueceram de lavar as sapatilhas. E então, hoje o título é muito interessante. É a escalada da violência que existe no mundo e a sua consequência, quer para o mundo, quer para no nível espiritual. Se vocês têm reparado, ao longo destes anos, todos, até Portugal tem sofrido uma grande escalada de violência. As pessoas têm que começar a perceber e a entender que todos somos iguais e todos temos as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. Se nos cortarmos, deitamos sangue. Todos. Quando alguém está a fazer mal a outro alguém, é porque não tem princípios, não tem valor. Há que ter consciência e não fazer aos outros aquilo que não se gosta que se faça a si próprio. Bem, se uma pessoa gostar de levar porrada, pronto, eu admito até que essa pessoa também dê porrada. Eu não gosto por isso, eu não vou dar. Mas também não quero levar. Nós, nas relações interpessoais, temos muitas vezes a tendência de sermos muito violentos, quer através da linguagem, quer através dos atos. E, às vezes, a violência torna-se, além de psicológica, torna-se muito física. Hoje vê-se muitas vezes, no nosso dia-a-dia, infelizmente, de semana a semana, para não ser exagerado, vê-se muitas vezes nas notícias que um homem matou uma mulher por ciúmes, outro homem matou uma mulher porque ela não queria acabar com o casamento, outro homem matou uma mulher por dinheiro, outro homem matou uma mulher. Também se vê homens a matar, também se vê mulheres a matar homens. Por exemplo, um caso que me chocou profundamente foi o caso de uma professora lá de cima do Norte, que o tribunal até a pôs em liberdade, e ela matou o namorado a dormir, portanto, evidentemente. Isto é um tipo de violência muito gratuita que as pessoas têm, um tipo de violência que eu chamaria mesmo violência, se nós olharmos para o reino mineral, para o reino vegetal e para o reino animal e para o reino humano, e depois para o reino espiritual, nós conseguimos perceber a diferença que existe nesses reinos e o que é próprio desses reinos. E às vezes nós, seres humanos, temos a mania, que é uma mania que nós temos, por causa daquela questão que nós temos do poder, de obter o poder, de sermos vistos por alguém, de sermos famosos, de irmos para a rivalta. Então nós, muitas vezes, nós não sabemos controlar os nossos instintos, que são naturais, instintos de defesa, por exemplo, instintos de sobrevivência. Nós, muitas vezes, não estamos, nem sequer pensamos nisso, e partimos para a violência. A violência é algo que vem dos primórdios. Mas o mais interessante, eu estava a falar nos reinos, nós reparamos que o reino humano é o reino que tem mais crescido, que tem obtido mais conhecimento, que passou por várias fases das trevas, do animalesco, passou por várias fases da desordem, do não entendimento. A verdade é que foi progredindo, pelo menos através do conhecimento. Mas também não deixa de ser menos verdade que, para muitos, não houve qualquer tipo de evolução, porque hoje há rapazes com 24 anos, por exemplo, ou 30, que pensam como os homens pensavam aqui há 3 décadas atrás, que as mulheres eram escravas deles e tinham que fazer tudo e essas coisas assim. Também a excessiva liberdade que se
depois daí adveio, pela luta da mulher, também se tornou um pouco hipócrita, porque nós somos todos iguais e completamos uns aos outros, porque ninguém pode ter filhos sem o outro, portanto. E uma coisa que eu acho graça às mulheres é quando têm filhos dizerem assim, o filho é meu, portanto. Então o filho não é de mais ninguém, é meu. Não, o filho é de duas pessoas. É de uma pessoa masculina e de uma pessoa feminina. Foi a combinação deles dois, foi a penetração deles dois, o encaixe deles dois, que dá origem à criação de um filho. Portanto, o filho é sempre dos dois, não é de um, e nem um tem mais direito, e nem outro tem menos direito, e nem um tem mais obrigação, nem outro tem menos obrigação. A obrigação é igual, os direitos são iguais. E quando há homens e mulheres que se põem a discutir e a usar as crianças neste sentido, isso já é uma forma de violência. Mas é uma violência gratuita, eu diria mesmo arcaica. Parece que as pessoas não têm qualquer tipo de conhecimento, parece que as pessoas não pensam, não raciocinam, não têm qualquer tipo de sentimento, a não ser os instintos animalescos, por exemplo, o ódio, a raiva, a vingança, todas essas coisas, não é? Que faz parte de nós, mas que nós temos hoje a obrigação, em pleno século XXI, de trabalhar essas nossas coisas e nos transformarmos. Ora, acontece que muitas vezes, na nossa sociedade atualmente, isso ainda não está a acontecer, mas não está a acontecer com a velocidade, por exemplo, que eu tenho que comprar um computador, não é? Compro este ano um computador, para o ano o meu computador torna-se obsoleto e eu tenho que comprar outro porque sei o outro, como, por exemplo, fazem com os telemóveis, como a tecnologia avançou de tal forma e todos os anos faz tantos progressos, mas a mente humana não avançou dessa forma e nem todos os anos faz o mesmo progresso. Isto passa-se a nível político, a nível da justiça, porque temos excelentes juízes com mentes retrógradas e não estou a acusar ninguém, o chapéu serve a quem servir. Temos excelentes autoridades que pensam dessa forma e que agem dessa forma. São pessoas excelentes, que nada lhes toca. Às vezes, pronto, como a semana passada eu disse, o sol, a lua e a verdade são três coisas que aparecem sempre, não se escondem. Só as nuvens é que se escondem, mas rapidamente as nuvens se vão e logo tudo se vê, está tudo ao olho. Nós ficamos tudo com a impressão. E nós vimos que houve várias individualidades que passaram, e eu falo só de Portugal neste momento, passaram por Portugal, que eram pessoas muito respeitadas, as pessoas até tinham um certo temor a elas, eram pessoas de grande poder, e nós vimos que as suas relações interpessoais e as suas relações familiares é do mais arcaico que existe. Por exemplo, há pessoas que são muito ricas, aparentemente, têm um bom carro, uma boa casa, isso assim, mas a alimentação delas é uma alimentação deficitária, por exemplo. Vestem-se muito bem, isso assim, mas têm uma alimentação deficitária. Evidentemente que mais cedo contraem doenças, mais cedo acabam por morrer, mais cedo acabam por adoecer, porque o essencial é a alimentação. O resto é supérfluo. Então, as pessoas criticam umas às outras, muitas vezes porque uma tem uma camisola que custou 5 euros e a outra tem uma camisola que custou 150 euros, mas esquecem-se da alimentação e de se alimentarem como deve ser, descansarem como deve ser, terem um descanso de férias como deve ser, fazem porque os outros fazem e vivem muito em função dos outros, daquilo que os outros dizem, do que os outros fazem. Depois nós descobrimos ao fim que foi tudo uma mentira, uma fachada. Isso é ridículo, porque isso é o que nós vamos transmitir a nível sociológico às crianças, e depois as crianças não têm a mesma noção e acabam por fazer como essas pessoas mesmo, porque pensam que é normal, porque nunca lhes foi explicado que se vive muito sobre a aparência, sobre o diz que disse, sobre a forma como as pessoas se apresentam, falam. Há pessoas que são extremamente incultas, vamos lá, que não têm nenhuma... fizeram a quarta classe, mas são de uma sabedoria extrema, são de uma humildade extrema, são de uma bondade
tomaríamos muitos de nós termos, uma bondade incrível mesmo, uma bondade perfeitamente incrível. Não ponhas virado para mim porque me faz mal, põe mais virado para o ar. É o ar-condicionado, não se preocupe. Portanto, e nós temos a tentar desvalorizar e subestimar a força, o poder, o saber dessas pessoas, quanto cultivamos a força, o poder de pessoas que às vezes, nos seus pensamentos, nos seus atos, principalmente nos atos que têm para com os seus filhos, para com as suas mulheres, para com os seus irmãos, são atos completamente desfasados da realidade de hoje em dia, do conhecimento todo que temos e que possuímos, não é? Enquanto aqueles outros, não. Eles têm o amor, mas o amor é verdadeiro, têm os sentimentos são verdadeiros, têm as suas emoções, cultivam mais as emoções positivas, conseguem ali estar rodeados, nem que seja a beber uns copos numa taberna, mas dizem coisas com jeito, são capazes de compreender melhor do que muita gente, de muitas pessoas que têm um grau de cultura acima delas ou que têm acesso aos computadores. Algumas dessas pessoas não têm acesso aos computadores, nem a este mundo virtual que todos nós hoje vivemos, da internet, e nem conhecem, mas conseguem ser muito mais sábios que todos aqueles que conhecem e que trabalham e que dizem, mais sábios do que aqueles que realmente governam este país, sem sombra de dúvidas, daqueles que nos representam sem nos representar, que é outra coisa estranha que se passa neste país, é que nós temos representantes nossos que não nos representam, porque afinal de contas quem manda é o chefe do partido, A, B, C, D, E, F, não interessa, e portanto eles estão só a encher aquelas cadeiras, por isso agora compreendo quando algumas pessoas dizem que temos deputados a mais, porque acho que quem vai para deputado devia ter consciência que vai representar por menos o círculo por onde foi eleito e, portanto, vai saber as necessidades exatas desse círculo e vai lutar para que esse círculo seja realmente, essa cidade, esse distrito, seja realmente evoluído. Vai lutar pelos interesses da região centro, aqueles que são da região centro, da região norte, aqueles que são da região norte, e da região sul, aqueles que são da região sul. Mas não é isso que acontece. Os partidos políticos, os chefes, é que dizem, neste decreto botas e és obrigado a votar, porque senão pomos tudo daqui para fora e todas essas coisas. As pessoas têm que começar a ter outra consciência, porque isto gera uma violência que não é tão grave como o que aconteceu nos Estados Unidos esta semana, que houve dois incidentes, dois atos de violência quase gratuita, onde num dos atos morre 20 pessoas e no outro dos atos morre 9 pessoas. Nós ficamos muito chocados porque vimos e vemos aquelas mortes e as pessoas lá ficam muito mais chocadas, evidentemente, porque estão a vivenciar a experiência, mas nós esquecemos-se que em cada parlamento, em cada governo, em cada partido, em cada religião, existem estes atos de violência que são piores do que aqueles que são cometidos. Porquê? Porque é uma violência psicológica constante, é mais impostos, é mais obrigações, os direitos acabaram, é mais pressão. Portanto, nós vamos morrendo aos poucos. Os outros, não, eles morrem com um tiro e acabou-se. Tudo acaba ali, tudo acabou, eles morreram, acabou-se, não tem mais sofrimento. Na parte material é essa. Nós não, nós continuamos a ser fustigados pela incompetência de algumas pessoas que julgam ser os donos do nosso país, quanto os donos do país são aqueles que trabalham honestamente, que fazem os seus descontos, mas descontos verdadeiros, não aparentes, não falsos, como muitos que são, os descontos são totalmente falsos, não são verdadeiros. Do ponto de vista, se a gente quisermos ir para a economia e vermos a economia, tem que dar um crescimento. E há descontos que são feitos que não, se não forem feitos, também não dá crescimento, fica na mesma, pronto. São coisas que para os economistas não são para mim. Mas nós, como povo, como cidadão e como seres espirituais encarnados, como seres encarnados, nós devemos ter sempre consciência daquilo que se passa à nossa volta. Porque se começarmos a subestimar e a desprezar o que se passa à nossa volta, nós vamos nos dar conta, muitas vezes, que estamos envolvidos nessa escalada de violência que o mundo tem estado a passar, mais gravemente,
nestes últimos 5 anos. Ou seja, mais gravemente, porque desde que as Torres Gêmeas caíram, o mundo entrou numa escalada de violência onde tudo aquilo partiu de uma mentira de uns que são acusados de fazer quando não são acusados, fizeram porque os outros pediram, e de outros que quiseram até matar o seu próprio povo, não olhando a meios, para atingir os seus fins, para porem o mundo, todo o mundo, todos os continentes, numa situação económica periclitante, dando origem a estas coisas que nós temos todos passado, não é só em Portugal, como em todos os países, dando origem a nós trabalharmos desmesuradamente, ganharmos pouco e não termos o dinheiro suficiente para vivermos e passarmos todos a sobreviver. Mas nós ficamos todos contentes porque nós não pensamos, não somos pessoas livres pensantes, e isso faz-me lembrar o Agostinho da Silva, que tinha toda a razão na sua filosofia, e que eu adoro, em que ele remete para o individual a mudança do coletivo e em que ele consegue ver filosoficamente todo o desenvolvimento de uma sociedade se pusessem vários pontos em ação. Foi aquilo que sempre aqueles que têm o poder e que podiam pôr esses pontos em ação não o façam. Agora vocês dizem assim, então, mas nesta escalada de violência o que é que isto tem a ver com a espiritualidade? Já lá chegamos porque tem muito a ver. Mais de qualquer um de vocês pode pensar. Então, é claro que não vou passar aqui a noite a explicar. Tenho duas coisas a fazer quando estou a falar com vocês. Primeiro, se eu estiver enganado, eu peço depois que vocês me corrijam, porque eu não sou uma enciclopédia ambulante. Olha, caiu um cabelo. Eu não sou uma enciclopédia ambulante. Pronto. Esta semana houve um massacre no Texas e houve outro no Hawaii. Aquilo chama-se Hawaii. Estou a dizer bem. Pronto, fala. E o Hawaii. No Texas, um jovem lembrou-se de uma coisa de ir para um centro comercial e matou umas 20 pessoas. Em Hawaii, outros jovens, são jovens que estamos a falar, hein? Jovens, lembrou-se de pegar numa arma forte, uma arma que leva muitas munições, e chegou à entrada do espaço lúdico e lembrou-se de começar a matar discriminadamente, mas estava lá a polícia de repente controlou aquilo, tudo um minuto, ele conseguiu matar 9 pessoas, mas foi morto pela polícia. Analisando estes dois atos, e aqui é que se vê a escalada de violência, analisando estes dois atos, cada um individualmente, nós vamos aqui ver semelhanças, mas também vamos aqui ver grandes diferenças. Por exemplo, no Hawaii, o rapaz foi morto pela polícia e algemado depois de morto, que eu não entendi bem a imagem e fiquei boquiaberto. Ele foi algemado como se estivesse vivo depois de morto. Estupidez, mas pronto. É assim que o homem é assim que o homem defende, e vocês, e nós todos somos permissivos e deixamos isso. No Texas, não. O rapaz, sem mostrar muita resistência, depois do mal que fez, entrega-se às autoridades, não é morto, vai ser morto agora, para o ano, com certeza, ou para o outro, porque vai ter uma sentença de ser condenado à morte, portanto. Aqui, em termos espirituais, nós podemos analisar estes dois atos. É muito interessante, mas podemos. No Hawaii, mata aqueles que pode, não matou mais porque a polícia agiu de imediato, mas morre. Para a terra, o sofrimento dele acabou. Tanto faz como se fez. O outro entrega-se e não oferece grande resistência, vai ser preso, mas até à sua morte, ou seja, até ser aplicada a ele a pena de morte, vai ter um sofrimento horroroso na terra. Por exemplo, vai receber represálias, vai ter tempo de se arrepender, é uma coisa gira. Se ele entendeu o ato, arrepende-se, vai sentir-se só, vai sonhar constantemente com o ato que fez, isso é um sofrimento horrível.
vai entrar em depressão, evidentemente, até é normal e natural, e vai numa ansiedade louca, um sofrimento constante, diário, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, até que lhe seja aplicada a pena de morte e ele morra e possa descansar em paz. Como vemos, são dois atos idênticos, que têm a ver o ódio, o racismo, têm por base o ódio, mas têm o seu fim, é totalmente desigual. São dois atos diferentes com algo em comum, mas o fim dos dois é totalmente desigual. O homem vai fazer sofrer, vai se encarregar de fazer sofrer, o outro, o homem acabou logo com todo o seu sofrimento e, portanto, o rapaz foi-se, lá está, e pronto, foi como os outros. Mas, coitado do rapaz, a estupidez, ainda vai aqui, a estupidez do rapaz que foi morto pela polícia ser algemado atrás das costas, ainda por cima, que ele estava morto com a cara virada para o chão, e chegaram lá, algemaram atrás das costas. Ridículo que é a situação. E o mais ridículo foi ele ter matado a irmã sem saber que a irmã estava no meio daquela gente. Não, ele não sabia, não tinha consciência sequer que a irmã... Não tinha, a sério, eu fui observar. Portanto, ele mata a irmã. Então, repara, ele provoca um sofrimento nas famílias, na sua própria família aqueles pais ficam horrorizados com o que ele fez e com a morte dele, ainda mais horrorizados com a perca da filha. Reparem bem, aqui são os pais que sofrem mais. O sofrimento aqui está mais na família. Embora o outro também possa estar o sofrimento na família dos pais e dos irmãos, mas às vezes os americanos são muito frios, não são quietos como nós, em nenhum aspecto, e também não são muito inteligentes. Nós somos um povo muito inteligente, nós é que fazemos estúpidos, ignorantes, e parece que não temos nenhum tipo de conhecimento, temos o conhecimento que nos convém, isso é muito mau, também é uma violência muito grande. Então o que é que acontece? Acontece que são os pais que vão sofrer horrores quando vem aquele filho a desfinhar, porque ele matou 20 pessoas, acabou-se. Agora eu pergunto, porquê é que aqueles dois rapazes ali, nesta semana, se lembraram de matar as 20 pessoas? Com certeza, olha, sei lá, até podia ser, agora sou eu a pensar, hein? Estou a pensar agora. Até podia ser, foi uma forma gratuita deles se conhecerem, como o Twitter não dava, o Facebook não dava, as redes sociais não davam, os amigos deles eram mais conhecidos e então assim, eles pensaram naquele dia que se fizessem um ato daqueles, que iam ser falados por todo o mundo e portanto iam ter uma fama incrível, iam ser conhecidos, melhor do que os atores, melhor do que os escritores, melhor do que tudo, porque um ato desses, a pessoa, mais ninguém esquece. Quem é que esqueceu aquele rapaz também na marca que chegou à ilha e matou 50 e tal ou 70 e tal pessoas? Nunca mais ninguém esqueceu aquilo que aconteceu na Dinamarca. Tão simples como isso. E há muitos casos que estão a acontecer neste momento no mundo que não há um conhecimento. Não temos por notícias, não temos por nada, só se vivêssemos nesses países é que nós tínhamos consciência. Porque se eu me virar para a África e para a Ásia, há coisas horrorosas que as pessoas fazem às próprias pessoas que nem aos animais fazem. E é aí que nós precisamos de repensar. Repensarmos a nossa vida, repensarmos o nosso eu, repensarmos que seres humanos somos nós. Que seres humanos somos? Que pessoas é que nós somos? O que é que andamos aqui a fazer? Afinal, o propósito da nossa vida é realmente ter um lugar ao sol, é realmente sobrevivermos da maneira que nem somos, não utilizamos a nossa inteligência para vivermos. Porque neste país e em muitos países sobrevive-se, não se vive. Porque viver é uma pessoa viver liberta, livre,
completamente livre. Livre de ideias, de expressar as suas opiniões, de aceitar as opiniões dos outros, de aceitar as circunstâncias da própria vida, mesmo não entendendo bem o acontecimento em si, mas tentando compreender, de se poder sentar e descansar e deliciar-se, por exemplo, com um conjunto de poesia, de música rock, de música clássica, de bons cantores a passarem na televisão, em vez de passarem aqueles filmes que cai o avião, que cai as Torres Gêmeas, com aqueles atores que nós até gostamos muito de os ver a fazer filmes, que eles deitam abaixo de tudo e depois defendam de tudo, cai o túnel, matam-me, e as pessoas ali todas morrem. Aquilo é muito giro. Um dia vai acontecer, claro. Um dia vai acontecer. Porque as coisas acontecem, porque tantas vezes são visualizadas por todos nós, que um dia essas coisas já têm energia suficiente e acumulada mais do que suficiente para provocarem no próprio planeta aquela desgraça. Não sei se vocês têm reparado nos últimos tempos, que vocês são vivos, não é? Estão a viver. Não sei se vocês têm reparado, eu já reparo isso também há mais de 5 anos, que o tempo está a passar depressa demais. Segundo uma teoria de Schumann, não é assim que se diz, mas é mais ou menos assim. Nós neste momento estamos a viver 16 horas por dia, não estamos a viver 24, é por isso que o tempo passa num instante, as semanas passam num instante, tudo passa depressa. E o que é que isto tem a ver? Tem a ver com uma coisa muito simples, com o movimento da Terra. Ora, o movimento da Terra, as nossas mentes têm influência no movimento da Terra. Então nós, com a tecnologia, começámos a pensar, nós pensávamos a 7,5 Hz e nós começámos a passar a 11 Hz. O Hertz é bonito, não é? Não achas? Então diz lá, mas por acaso é. É o Hertz. Ora, em poucos anos, nós passámos de pensamentos e de conhecimento de 7,5 Hertz, como é que se diz isso? Hertz. Pronto, vocês já sabem. É uma frequência. É uma frequência. É, as frequências, é sério. É as frequências. Pronto. De 7,5 para 11,5. Reparem a evolução que existe na nossa mente. Evidentemente que esta energia gerada por nós faz com que a Terra rodopie também mais rapidamente e é aí que se origina as 16 horas diárias que nós temos a viver. No fundo, no relógio são 24 horas, mas se a gente reparar bem até não são. É por isso que hoje pouca gente dorme 8 horas ou 10 horas, porque senão não faz mais nada durante o dia. As pessoas dormem muito pouco, descansam muito pouco, porque as pessoas passam a vida a pensar, menos a pensar neles próprios. E esta é a grande questão. E aqui é que se vê este movimento. Então, o que é que isto tem a ver com a escalada da violência? Evidentemente que tem a ver. Porque na nossa imaginação e na nossa mente ocorre muitas vezes nós, por exemplo, queremos nos matarmos, tirarmos a vida a nós próprios, ou matar o nosso vizinho, ou matar o nosso irmão, ou matar a nossa mulher, ou matar o nosso marido, porque estamos cansados. Tanta vez o cântaro vai à fonte que um dia lá fica a asa. E com esta má formação que nós temos de nos reeducarmos, acontece que um dia podemos perder as triveiras ou a noção daquilo que vai acontecer e automaticamente nós fazemos um ato que nunca nos passaria pela cabeça que nós éramos capazes. As outras pessoas vão ficar boquiabertas com a nossa atitude e o mundo vai olhar para nós, se nós demos bons exemplos à comunidade em que estamos inseridos, vai andar por nós, não valorizando o que de positivo fizemos, mas o que de negativo, e só isso é que vai ficar na lembrança das pessoas. O negativo, a desorganização, o ato de loucura. Enquanto funcionarmos assim, evidentemente que a violência tende a aumentar exponencialmente.
Já morreu na América, por estes atentados assim, mais pessoas que morreram ano passado com o mesmo período de tempo. Portanto, ainda falta, estamos em agosto, começámos o agosto, ainda falta agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, ainda faltam 5 meses, vamos ver. Este ano também já morreram mais mulheres em Portugal assassinadas do que anos anteriores, já vai um número muito elevado. Ainda estamos em agosto. Então o que é que eu propunha? Para parar esta escalada de violência que se vê no mundo, não só em Portugal, como na Espanha, como na França, como na Inglaterra, como na China, que nem vou para aí, como nesses países asiáticos, como nos países africanos, que morre muita gente. Por exemplo, eu conheço a realidade de Cabo Verde e quase todos os dias é assassinada uma ou duas pessoas. Portanto, agora imagina o que é que acontece no meio mesmo da África, não é? E isto é triste. É triste porque nós estamos no nosso canto e mesmo assim não nos sabemos comportar para termos a força necessária para ajudar as pessoas. Por exemplo, mais grave ainda é alguém atravessar e querer passar a fronteira para o outro lado e morrerem 150 pessoas afogadas ali. Quando nós sabemos que essas pessoas não vêm para os nossos países sem pagarem um bilhete a alguém, viajam em condições degradantes, portanto fazem as suas próprias escolhas e nós é que temos que se sentir muito culpados. As pessoas têm que se responsabilizar pelas suas próprias escolhas. Por exemplo, estes rapazes ao fazer isto pensaram quais são as consequências. Se eu morrer, como aqueles que são bombas suicídias, não tem consequências nenhumas. Espiritualmente, isso tem consequências gravíssimas. E o que está a passar neste momento no mundo é as consequências dos nossos atos das vidas anteriores a esta. Dos lugares onde vivemos, onde massacramos outros, onde usamos a violência, onde não respeitamos o próximo, onde nem sequer soubemos o que era a palavra amar. Soubemos sempre o que era a palavra possuir e soubemos sempre qual era a palavra usar. Mas não sabemos o que é o amar, o respeito, o olhar para o outro, o não fazer aos outros que não gostas que te façam a ti, o perceber quanta necessidade, quanta falta o outro nos faz para haver o tal encaixe, para haver o tal equilíbrio em todas as relações, sejam elas quais forem, o perceber que cada um dá do seu próprio conhecimento, dos seus próprios sentimentos, e é nesse dar que há um cruzamento, porque quando duas pessoas não dão nada, ou uma delas não dá, aquela relação está cortada, há ali algo que não deixa avançar aquela relação, e geralmente costumamos dizer que foi alguém que foi à bruxa fazer um feitiço a nós. Geralmente as queixas que se recebem são essas. Alguém me embruxou, alguém me regou uma praga, alguém fez uma magia, uma bruxaria para que isto não corresse bem. Nunca ninguém é capaz de olhar para si próprio e dizer, não, eu não estou a proceder bem e preciso de proceder bem. Nós somos pessoas extraordinariamente belas, mas nós temos tantos conceitos de beleza que nos foram emitidos para nós, que nós nem sequer sabemos, afinal de contas, o que é belo ou o que é menos belo, o que é feio. Nós fomos talhados para que a marca... Qual era a marca das mulheres antigamente? É 69, 70, 69? Daqui da cintura aqui, daqui dos peitos, é quanto? Que até havia um programa que havia. As medidas certas. Sim. Essas medidas certas, para nós, e o homem a cheirar a cavalo, com as barbas todas, todo sujo, também é o homem perfeito. Portanto, para nós, a beleza é aquela... Hoje não. Antigamente era. Hoje não. Hoje o homem arranja-se como a mulher e acho muito bem, as pessoas devem se pôr bonitas e nada mais. Mas o conceito de beleza não tem só a ver com aquilo que nós vemos. Ninguém sabe a beleza que é o estar debaixo da terra. Vivo. O pesquisar. As grutas. Os movimentos da água debaixo da terra são maravilhosos, fantásticos.
A profundeza da Terra tem coisas maravilhosas, fantásticas mesmo. Ninguém consegue perceber ao olhar para a nossa galáxia, para o nosso universo, as coisas que se estão a passar. Há estrelas que já morreram, outras estrelas que ainda estão vivas, outras estão-se a consumir umas às outras. Está-se a passar tudo. Não sabemos olhar para a natureza que nos rodeia. Tanto que não sabemos que às vezes agarramos num forfo, numa bomba, e as pessoas com mais dinheiro, ou quando querem ganhar mais dinheiro, e ateamos o fogo a um pinhal enorme, a um eucaliptal, a tudo, pomos pessoas em risco e depois fomentamos um negócio ilícito e fazemos tudo isso. A culpa é nossa, porque aceitamos. Eu já disse várias vezes, quando estou a fazer estes diretos, que a Segunda Grande Guerra Comercial Mundial começou exatamente pelas pessoas que estavam a ver que tudo aquilo era errado se calarem. Quando nós silenciamos-nos, o mal é vitorioso. E é o que está a acontecer. No mundo inteiro e nesta escalada. Violência que se tem vindo a acentuar e que se acentuará nos próximos meses, no próximo ano e no próximo ano e ainda no próximo ano. Não contando com aquilo que estamos a fazer à própria natureza, lá está, que é tão bela, que estamos a destruir o nosso clima. Por exemplo, aqui em Leiria, quem mandou deitar o fogo ao pinhal Leiria, porque foi mandado e toda a gente sabe, um pinhal com 700, 800 anos, pôs o clima, como é que eu vos hei de explicar para ser mais coisa, nunca mais o clima foi o mesmo, o nosso clima nunca mais foi o mesmo. O nosso clima está completamente alterado, há mais doenças alérgicas, há mais doenças respiratórias. Nós vemos os nossos jardins pouco floridos. Porquê? Porque o pinhal guardava-nos dos ventos que vinha do mar e da maresia. Agora não, aqui à cidade de Leiria chega-se e nós vimos o nevoeiro, vimos a destruição total. Quer dizer, meia dúzia de homens entendeu que se deveria deitar ao fogo aquilo. Não, poderia nem ser meia dúzia, podem ser um pouco menos. Mas esqueceram-se que 70 mil, 80 mil, 90 mil pessoas estão a sofrer as consequências de um fogo que foi deitado pelos homens e que foi quase que autorizado por um governo. Quase que autorizado, porque não tem outra explicação. Porque nós percebemos exatamente este ano a questão dos fogos está muito mais controlada. É por ser ano de eleições, então já há mais disponibilidade. Os negócios ilícitos continuam a aparecer. Nós é que somos culpados pelo nosso silêncio. E por isso nós temos as consequências. Pelo nosso silêncio, quem vive nesta zona de Leiria já não é uma zona tão apetecível, nem as praias são tão apetecíveis, porque houve uma mudança climatérica por falta até do oxigênio e por falta da limpeza, da absorção do dióxido de carbono, que é a fotossíntese das árvores, dos pinheiros, de tudo isso, que parecendo que não era o pulmão para Leiria e arredores, pelo menos para o distrito de Leiria, quase todo, ele foi-se por 2, 3, 4 homens, 5 homens assim o quiseram. Ora, isto aconteceu em Leiria, isto acontece nas outras partes de Portugal e nós vamos continuando em silêncio. Isto acontece na Rússia, acontece na Alemanha, acontece na França, acontece aqui na vizinha Espanha, que é um pouco como Portugal, acontece muito isso, acontece, até outro dia o José disse-me que os polos estavam a arder, os gelos, não sei se é o gelo ou se havia lá alguma árvore no meio do gelo e começou aquilo tudo a arder. O fogo no gelo, não foi José? Então, ele vai por aqui que é para eu não mentir, mas é engraçado. Eu acho muita graça. Um momento que eu tenho que beber água. Um momento que eu tenho que beber água mesmo. Sibéria. Um fogo na Sibéria. Um fogo na Sibéria. Aí vê lá, que houve logo aqui uma pessoa que me disse logo. Gelo a derreter. LOL.
Um diz que é um fogo... 3 milhões de hectares arderam. Olha, afinal, está aí uma pessoa que diz que não, que era gelo a derreter. Mas leiam com os outros estão a falar, porque afinal não. Foram 3 milhões de hectares que arderam. Obrigado, Rita, por dares a informação correta. Olha, ainda bem. Então, o que nós podemos fazer... boa noite, Ana Paula. O que nós podemos fazer... Ai, que horror! Ele agora pôs aqui a fotografia e aquilo está tudo a mesmo a arder. Olha que não é o gelo a derreter, pois não? É a arder mesmo. Olha, ardeu mesmo. Olha, está ali... Ele pôs a fotografia um bocadinho pequenina, mas vê-se. Aquela ali do meio também... É? Ó, põe lá essa. Ai, essa está... Ai, que horror! Olha que ardeu mesmo. Não foi derreter o gelo, ardeu. Está ali o fogo. Nas imagens, vocês vão lá e... Olha, até lá está o helicóptero a apagar o fogo. Não pode. Então como é que apaga um fogo daqueles, o helicóptero? Não, pois não. Nem um avião, achas? Já estás a ver dos pinhais? Olha ali a cara daquele que mandou incendiar o pinhal Leiria, que horror! Estás a ver? Ora, viste o que tu encontraste? É melhor não os pesquisar. Ah, vês? Olha o outro também. Ai, que giro. Olha que amanhã vamos presos. Pronto. Eu digo, tu é que puseste as imagens, não fui eu. Pronto. Então, é para... o que eu pretendia era que vocês pudessem perceber que podem fazer alguma coisa. Podem fazer alguma coisa, nem que seja mostrar a vossa indignação e não terem medos nem receios. Não podem viver constantemente com medo. Não podem viver com receios. Vocês têm que mostrar a vossa indignação. Vocês têm que ter coragem e têm que ser honestos para convosco, para, quando as coisas estão erradas, estão mal, vocês manifestarem a vossa opinião, seja o Presidente da República que esteja à vossa frente, seja o Primeiro-Ministro, seja o vosso irmão ou a vossa irmã, seja a vossa esposa ou o vosso esposo, seja o vosso companheiro, seja o que for, manifestar a indignação. Porque se nós começarmos a fazer diariamente esta manifestação da nossa indignação na nossa própria vida, os acontecimentos começam-se a alterar, nós conseguimos pôr o clima, mais ou menos, se as 7 bilhões e meio, os 8 bilhões de pessoas, que está quase a ser 8 bilhões de pessoas na Terra, começarem todas a pensar numa de paz and love, e pensarem na reconstrução através da visualização, a mesma energia destrutiva do nosso cérebro junta, a mesma energia construtiva ajuda a que o planeta ainda se salve e se renove. Evidentemente que estas coisas acontecem sempre porquê? Porque existem pessoas interessadas em sofrer, em ganhar dinheiro com o sofrimento alheio. Estas coisas acontecem no mundo porque há pessoas demasiado egoístas, demasiado egocentristas, demasiado narcisistas, demasiado tudo um pouco, que querem enriquecer à custa dos outros. Mas não vi ainda nenhum deles a entrar nos céus nem nos infernos com dinheiro algum. Não levaram dinheiro para pagar ao diabo, que não existe, mas também não levaram dinheiro para comprar lugar no céu a Deus, que a energia universal existe, negativa, positiva existe. Portanto, as pessoas deviam ter uma maior consciência. Não é preciso ter-se um conjunto de carros que custa, por exemplo, 100 milhões de euros, por amor de Deus. Não é preciso ter um carro que custa 100 e tal mil euros. Um carro de 30 mil euros também anda, leva-nos para todo lado. 35 já é um bocadinho mais. O quê? Eu estou a dizer alguma coisa errada? Então explica-me. Eu gosto quando estou a errar e tu te rires, mas tens que explicar. 30 mil euros é um grande carro. 30 mil euros é um grande carro. Então pronto, então eu estou ainda a estar. Eu só contei aos 150 mil euros. E acho mal empregado dar a 30 mil euros por um carro quando podem comprar uma casa. Olha que giro. Sim, há uma casita que se vende por aí por 30 mil euros. Olha, para mim dá para dormir, dá para ter uma casa de banho de visita e dá para coisa. Assim na aldeia, Mas vou comprar uma autocaravana. Pronto.
Porque não? Não falta ideias, nós temos é que ter essas ideias. E então, não é preciso essas coisas. As pessoas ainda não perceberam que não é preciso essas coisas. É preciso a gente viver. É preciso nós sermos nós. E é preciso nós mostrarmos que todos nós somos muito, mas muitíssimo inteligentes. Que não somos burrinhos. E é preciso que nós deixamos de ser vítimas, de nos andarmos a vitimizar. Nesta escalada de violência, eu vou-vos pôr aqui um problema que esta semana surgiu, que eu fiquei sem entender, até fiquei assim um bocadito, por um lado arrepiado, por outro lado, percebendo a cultura daquele país. Em Amsterdão, há uma associação de pedófilos, totalmente legal. Eu fiquei horrorizado, confesso. Pronto. Mas é melhor ser totalmente legal e ser controlada que a gente não saber. Né? Então, o que é que acontece? Os pedófilos queriam se juntar à manifestação que em Amsterdão se dá daquela de gays, lésbicas e transferes, não é? Não. Transgéneros, obrigada, Marta. Então eles queriam e eles disseram logo, não. Mas imagina que é uma associação legal de pedófilos em Amsterdão. Então andamos nós a lutar por este mundo. Não é contra, é para que as pessoas mudem os seus comportamentos. E vamos ver que existe em Amsterdão, na Holanda, uma associação legal de pedófilos. É uma coisa gira. E isto é que gera a violência. Estas formas de cultura que nós não estamos adaptadas para a ter, gera uma certa violência. Mas também deixem-me que vos diga, isto gera muito dinheiro, movimenta muito dinheiro. E muitas pessoas interessam-se com esse movimento do dinheiro. Não é se estão a fazer sofrer as crianças, se vão traumatizá-las para o resto da vida delas, se as matam, se fazem o que fazem. Para elas isso é secundário. É como, por exemplo, muitos homens agarram em conjuntos de mulheres e traficam-nas para o sexo, exploram-nas. Há muitas nos Estados Unidos da América que era faturado mais de 100 mil milhões de euros, 100 mil milhões de euros por ano só aí nessa do tráfico humano para a prostituição. Portanto, nós assistimos isto às vezes impávidos e serenos e feitos parvos e estúpidos. E para nós limitarmos esta escalada de violência, isso está nas minhas mãos, nas tuas mãos, nas mãos deles, nas nossas mãos, nas vossas mãos e nas mãos deles. Nós precisamos de ter consciência. Eu adoro quando uma filosofia nos mostra realmente uma forma de nos confronta com as nossas próprias limitações. Não nos explora, mas nos confronta e nos faz crescer. Agora, não posso estar de acordo com uma filosofia que manipula, com uma teologia que faz dos povos, principalmente das pessoas mais frágeis, como se elas fossem autênticas burras e com uma tecnologia de ponta que nós todos temos. Alguma vez passava pela cabeça há 30 anos ou há 40 anos, passava pela cabeça de alguém que nós podíamos estar a fazer um direto como estamos a fazer hoje, assim, que podemos ser vistos em França, na Suíça, em Angola, na América, no Brasil. Pronto, neste preciso momento somos vistos em qualquer parte do mundo, a não ser onde está cortada a internet, o Facebook e o YouTube, que são nos países onde a liberdade de expressão, e nem liberdade nenhuma existe, como a China e como os países asiáticos, a Coreia
E esses países, então, e repara-se no grande drama violento que existe em Hong Kong por falta do diálogo e do assumir do compromisso. É que as pessoas assumem compromisso e não os cumprem. Prontos. Eu mandei a menina Marta fazer uma coisa, mas ela não fez. Fiz. Então mostre lá. Está no teu telefone. Em que sítio? Ponha lá que eu vou. Porque analisei estes 2 casos e agora quero-vos analisar outros 2 casos para depois passarmos para a espiritualidade, se vocês assim entenderem. Quando acharem que o direto deve acabar, é só dizerem que a gente acaba, está bem? Eu não quero empatar a vida de ninguém. Estou aqui porque gosto muito de estar e gosto de estar com vocês. Mas quando acharem, a gente para. Deixa-me cá ver. Eu acho que é este e o último que eu te mandei. Pois, Eu mandei eu 3. disse- Mas eu Prontos. acho que é o primeiro e o último. Na Grã-Bretanha, em 1997, muitos de vocês se lembram, um ex-líder dos escuteiros matou 16 crianças e uma professora antes de se matar. Isto foi o que aconteceu em Inglaterra. Está aqui as flores. Agora, nós vamos aqui, no ano de 1999, nos Estados Unidos da América. Não é este. Isso era o único Por acaso não era este, não. casal que eu encontrei. Foi? Deixa-me aqui ver. E o outro já é mais recente. Isso foi 12 no cinema de Vander. Não era esse. Eu queria um que acho que é no ano a seguir, que 2 terroristas, um homem e uma mulher. Não, este não é. Não era este que eu te falei. Era o outro que eu queria. Há muitas coisas que eu... Está aqui uma... Com terrorismo matou 20 crianças. Hã? 98. Sim, deve ser para aí. Mas está aqui, mas é na Embaixada dos Estados Unidos. Não, nessa escola, nos Estados Unidos, ainda existe a sala onde arrebentou a bomba. Mas eu vou contar, portanto, neste ano, de 1977, a Grã-Bretanha, na Grã-Bretanha, numa escola escocesa, um homem lembrou-se, um ex-líder dos escuteiros, imaginem, lembrou-se de entrar pelo infantário dentro e matou 16 crianças e um professor e matou-se a ele. Ponto. No como é que é, José? Ohio, reparem o que o rapaz fez. E não se matou porque a polícia matou. Mas, nestes anos, aqui, não sei, não tenho a precisão se foi depois, mas acho que foi depois, de 1997. Numa escola nos Estados Unidos da América, lá numa cidade que era pouco conhecida, um homem e uma mulher entraram para dentro de uma escola e queriam fazer a escola explodir para as crianças da pré-primária morrerem todos. E elas fizeram, essas 2 pessoas tinham um bidon, uma espécie de um bidon, tinha lá uma bomba, umas coisas explosivas, fizeram uma roda e disseram às crianças que não se podiam chegar para aquela roda, senão eles morriam. Resultado. Aconteceu, eu não tenho a certeza se morreu alguma criança nessa escola, mas eu acho que salvaram todos. Aconteceu que, claro, a polícia, a negociação e tudo isso não funcionou muito bem. E as crianças lá acharam um buraco e saíram. A bomba arrebentou, mas quem morreu foi os terroristas. Então, uma das crianças era filho do xerife. Lá existem xerifes, vocês sabem que existe. Era filha do xerife. E o filho do xerife começou-lhe a dizer que quando aquilo estava a acontecer, que havia lá umas senhoras e uns senhores que os empurravam e os ajudavam a sair pelo aquele buraco para eles não morrerem. E assim foi. O xerife ouviu a história do filho, começaram a falar com os outros pais, os outros diziam a mesma coisa, eles descreviam as pessoas que eles próprios não conheciam,
E os pais começaram a ver que aquelas pessoas tinham sido familiar delas, bisavós, avós que tinham morrido antes deles nascerem, tios que eles não conheciam de lado nenhum. E então começaram a ver. O que é que aconteceu? Aconteceu que quando nós estamos no local errado e as coisas não têm que acontecer, os anjos da paz descem e ajudam-nos. Quando alguma coisa tem que acontecer porque está programado, geralmente os anjos não podem descer para nos ajudar. Ou seja, a energia do amor funciona, mas funciona num momento exato, num momento certo. Enquanto na Escócia o homem é escoteiro, conseguiu matar as crianças e a professora e matou-se de seguida, nos Estados Unidos da América, passado um ano ou no mesmo ano, acontece algo semelhante, mas em quem morre só é aqueles que queriam fazer mal às crianças, e as crianças são salvas pelos seus seres, por seres espirituais, seres desencarnados. Se nós repararmos aqui, nós vimos que há duas. É a mesma coisa que estes dois ataques. A intenção, ou a forma de fazer as coisas, é a mesma, mas o acontecimento é feito de forma diferente, porque é coordenado, porque é ajudado. Consequência espiritual disto tudo. A consequência espiritual desta violência, como eu disse há pouco, vem de muitas vidas passadas que nós tivemos e no qual nós fomos muito violentos. E às vezes aquilo que damos a experimentar ou a beber aos outros também temos que experienciar e bebermos. Por isso é que eu costumo dizer que não vale a pena andarem aí a fazer bruxaria, a dizer mal, a rirem-se do mal dos outros, a fazerem pouco dos outros que sofrem. Não vale a pena. Porque um dia vocês vão responder pelos vossos atos. E a consequência dos vossos atos, muitas vezes, é a doença. Muitas vezes é vocês andarem de cavalo e de repente o cavalo cai. E vocês caem do cavalo e têm que começar a andar de burro. Vocês não gostam nada porque têm muita vergonha, muita vergonha, muita vergonha. Porque quem tem uma casa com piscina, uma casa caríssima, agora ir viver para uma casa a cair aos pecados não é muito bonito. E as pessoas têm vergonha e aí preferem suicidar-se ou preferem dar um tiro, preferem as piores coisas do que recomeçar de novo e reconhecerem que erraram, que não souberam aproveitar aquilo que tinham nas mãos, não souberam usar e que, na verdade, porque não souberam, têm que voltar ao mesmo. Às vezes isto acontece na própria vida, que é muito doloroso acontecer na própria vida, digo-vos já. Outras vezes isto não acontece nessa vida, mas como o ser espiritual é sempre o mesmo, o ser energético, então, noutra existência, com outro nome, outro corpo, vivendo noutra cidade, noutra família, a consequência dos atos anteriores vão ser experienciados. É por isso que muitos de vocês dizem assim, onde estava Deus quando aconteceu aquilo e aquilo outro, isso é assim. Porquê é que Deus é tão mau? Porque o meu filho morreu, a minha filha morreu, o meu marido morreu, se Deus fosse bom não me tirava, ou isso é assim. Desculpa, mas eu não quero aqui ninguém. Afasta-te um pouco, porque estás-me a interferir com a minha coisa. Então, começam a dizer, então, mas Deus é o culpado de tudo isso. Não. O que é que acontece? As pessoas, nós que estamos aqui, realmente cometemos diversas coisas. Pronto, eu vou-vos contar porque eu gosto de vos contar. Chegou aqui um ser espiritual e estava-me a perturbar. Estão a ver? Estava-me a perturbar. E eu disse, desculpa, sai, porque eu agora não quero ser perturbado. Perceberam? Que é para não estarem num coisa, porque eu quero estar com outro e não quero estar com aquele. Eu já vou estar com aquele e este tal. Agora estou com o outro, não é com aquele. Pronto. Então, acontece o seguinte. Acontece que... Onde é que eu ia, lembras-te, Marta? Que eu agora, com esta coisa, de me entrarem por aqui... Enfim. Perguntar a um deles... Cortei o meu raciocínio. Por favor, um de vocês me ajude. Que
está a assistir, digam lá. Qual foi as últimas coisas que eu disse? Perturbou-me mesmo, porra. Não, vê aí que uma das pessoas disse. Ei! Um de vocês, diga lá qual foi as últimas palavras que eu usei. Passou-me mesmo. Que engraçado. Eu disse logo que estava, então queria ser perturbado. Não. Está toda a gente a dormir. Hã? Está toda a gente a dormir, é? Eu gosto que eles estejam a dormir. A dormir também se aprende muitas coisas. Agora ninguém se lembra. Agora ninguém se lembra o que eu estava a dizer. Eu já lá vou buscar, está a descansar. Só temos 6 pessoas, 5. Não, temos 35. Porquê que estavas a mentir? Quantas pessoas estão a assistir ao nosso direto hoje? Hã? 36. Ah, sim. Obrigado, Cândida. Nós, às vezes, vês que eu fui aqui? Às vezes, sim. Obrigado. Vês que as pessoas estão com atenção. Obrigado, Ricardo. Já estou a lembrar-me. Muito obrigado. Eu, às vezes, penso que vocês têm um bocadinho de atenção quando chegam estas perturbações para me ajudar. Eu estava a falar das queixas que vocês faziam sobre a ausência de Deus nessa problemática que é a nossa vida. Porquê é que Deus levou-me o meu marido? Porquê é que Deus levou-me a minha esposa? Porquê é que Deus levou-me o meu filho? Ai, se Deus existisse não levava nada. Eu não sofria tanto. Temos que deixar de pensar desta forma. Porque quando pensamos nesta forma é porque nós queremos ser escravos de alguém. É porque nós estamos a cultivar a escravidão. A nossa própria escravidão. É porque nós queremos ser manipulados por alguém. É porque nós não queremos assumir as nossas responsabilidades. Nós sabemos perfeitamente que tudo o que nasce morre. O corpo é o corpo. A energia é a energia. A energia dura sempre. O corpo morre. Nós sabemos que ao ter um filho, mais tarde ou mais cedo vamos perder. Fomos habituados a pensar é que o nosso filho nos perdia primeiro a nós do que nós a ele. Mas isso foi algo que foi criado. Porque chegando a uma determinada altura, cada um tem que partir na sua hora. Às vezes parte sem ser muito na sua hora. Eu expliquei-vos isso da primeira saída, da segunda saída, da terceira saída, quarta saída. É sempre bom a gente sair na quarta ou na quinta. Nunca antes disso, porque isso parece mesmo que estamos a partir fora de horas. Mas nós sabemos, eu sei, que eu um dia destes vou morrer, vou desaparecer perante vós. Mas eu também tenho consciência e tenho a certeza absoluta que eu vou continuar. Que vou continuar a dizer estas coisas, que vou continuar a fazer disparates, que vou continuar a fazer coisas criativas muito boas, que vou continuar. Ora, não sou exclusivo, não sou único, porque vocês todos também vão continuar. E é aí que nós levamos as nossas consequências. Muitas vezes, por exemplo, imaginem estes rapazes ou estes homens, privaram aqueles pais dos filhos, do crescimento dos filhos, do desenvolvimento dos filhos. É natural que numa próxima reencarnação sejam eles, noutras circunstâncias, a ser privados dos seus próprios filhos. É perfeitamente normal. É a lei da causa e do efeito. Uma ação provoca sempre uma reação. E aqui estão as consequências espirituais desta escalada de violência e muitas vezes a explicação que só existe se nós tivermos a consciência da nossa própria espiritualidade. Por exemplo, uma vez ao ver, e só estava a ver, meninos, uma reportagem que foi dada àqueles grandes assassinos em séries, nunca mais me esqueceu, não sei se ele já morreu ou não, mas com certeza já, de um que era assassino em série e que estava a dar entrevista com uma frieza, a falar das pessoas que tinha assassinado, a contar pormenores, que chegou a um entrevistador lhe perguntou se não houve ninguém que lhe tocasse. Chegou a um que o tocou de tal forma que lhe pediu por amor de Deus que não o matasse, que ele até chorou. E que esse era o único que ele estava arrependido de ter matado. Ele tinha matado 20 e tal pessoas, meninos.
Porque é que aquele foi o único que ele se arrependeu? Não deixou de matar. Matou, mas matou de uma forma mais especial, mais diferente. Porque também há forma de matar. Eu, se matar o José com uma palitada pela cabeça abaixo, ele morre logo, ou com um tiro. Agora, se eu vou matar o José aos poucos, um dia corto-lhe um dedo e deixo de sangrar um pouco. No outro dia parto-lhe o nariz. No outro dia, olha, enveneno aos poucos. Mas faço isso com prazer, com ódio, com mesquinhez, com ignorância do ver sofrer. Se lhe der que a palitada, se lhe der uma palitada, ele não sofre. Há qualquer coisa em mim que já não se glorifica. Quando eu vou ver, eu dei a palitada, mas não devia ter dado. Eu até me arrependo de ter dado a palitada, mas não quer dizer que eu não vá ter uma consequência daquela ação. A consequência na terra é eu ir para a prisão. A consequência no espírito é outra. Um dia posso estar muito bem numa outra vida, viver até bem, ter a minha família, ser uma pessoa amada e amar, e de repente entra alguém pela minha casa dentro e dá-me uma traulitada e eu caio e morro. E as outras pessoas vão dizer assim, coitado, ainda tinha tanto que viver, pobrezinho, e era boa pessoa. E era. Mas, segundo a lei da causa e do efeito, tudo aquilo que semearmos é aquilo que colhemos. A lei do retorno é a mesma coisa. E, segundo a lei da física, uma ação provoca sempre uma reação. Portanto, quer queiramos, quer não, no tempo presente ou no tempo que ainda há de vir por aí adiante, nós vamos responder todos pelos nossos atos. É preciso termos consciência o mais rapidamente possível, porque as energias que estão a passar agora são tão destrutivas que metem medo. Sinceramente, metem respeito para mim e medo para os outros. As coisas não estão a correr bem no mundo inteiro. Há uma energia destruidora a atravessar o mundo. Mas essa energia destruidora, em parte eu estou a colaborar com ela. Noutra parte és tu que estás a colaborar com ela. Noutra parte é ele que está a colaborar com ela. No conjunto nós estamos a colaborar com essa energia destrutiva. E vós também. E eles também. Então o que é que temos que fazer? Cada um de nós reiniciar um processo criativo, quer no nosso próprio eu, nesta vida agora, quer para a atmosfera que me rodeia. E não é pensarmos que somos sempre, que temos que ser sempre castigados, que temos que ser sempre infelizes. Não é sermos pessimistas, ou não é criarmos uma grande ilusão. Não, mas eu quero ter aquele castelo. E existem pequenos castelos que estão ao nosso alcance e nós não vimos só porque queremos aquele castelo grande. Isso é a falta de conhecimento que nós temos. Em cada atitude, em cada andamento que nós fazemos pela cidade, nos nossos trabalhos, assim, a falta de nos cumprimentarmos, bom dia, boa tarde, como está, vai bem, olha, pronto, mesmo que a pessoa não nos diga nada, nós dissemos, para outra vez é a pessoa que diz, e nós voltamos a dizer, criar-se uma harmonia, um equilíbrio entre as pessoas, para que as mentes acalmem de tanta e tanta violência, para que as pessoas não sejam tão descrentes de si próprias, porque isso só ativa esta escalada de violência. E nós temos que a parar. Porque vocês até às vezes, na brincadeira, com os vossos risos marotos e as vossas palavras tão ingênuas, muitas vezes vocês pensam que aquilo não foi por mal. Não. Uma ação tem sempre uma reação. A escolha é vossa, é minha, é de nós todos. Mas são horas, quem sabe e acredita na oração, começar a fazer uma oração diariamente pelo próprio planeta e por todas as pessoas que habitam o planeta. Também são horas das pessoas terem senso, de saber tratar o reino mineral, o reino vegetal, mineral e animal,
sabê-lo tratar, uma vez que é o reino humano, que está mais crescido, mais desenvolvido, tem mais consciência, saber tratar com respeito, mas no lugar devido. Eu não vou pôr o reino mineral, nem animal, nem vegetal, na minha casa. Eu vou criar, ou seja, eu vou respeitar os próprios espaços que a natureza faz para o reino animal, para o reino mineral e para o reino vegetal. Porque, embora o reino humano seja superior a esses reinos, depende exclusivamente da evolução e do estado de conservação desses reinos. Já o reino espiritual não depende. É por isso que é energético. É energia. O reino espiritual apenas energizia. Ai, não é assim que se diz. Como é que é a palavra correta? Energia. Eu agora não sei dizer, pá, sério. Energizar. Portanto, energizia. Não é assim. Esta palavra está em correto. Energizar. Pronto. Dar energia. Assim é mais fácil. Lança a energia sobre esses reinos e sobre o reino humano. Mas não são os humanos que fazem isso. Também, uma das coisas que nós podemos fazer, energizar, pronto. O reino espiritual, e nós humanos, podemos energizar. Então, há que fazer esse trabalho até para o próprio planeta e fazer a oração para que o reino espiritual energize todos os outros reinos para que haja um equilíbrio na própria Terra, um equilíbrio nos próprios reinos, em todos os reinos existentes. Portanto, convido-vos à oração. Convido-vos à meditação, mas não é daquela meditação ou daquela coisa de estares na cabeça a visualizar. A melhor meditação que se faz é tu, com a tua voz, assim, por exemplo, imagina, eu vou mergulhar num rio, mas ainda mais baixo, só para ti. Então, essa meditação é muito melhor, porque a meditação interior fica... A nossa energia cerebral atua de uma maneira. E aquela é como ler um livro. Se tu lês um livro mentalmente, há partes do teu cérebro que não são ativas, não são ativadas e não se desenvolvem. Mas se tu leres um livro assim, nem que seja assim, e naquela estrada houve alguém, ou mais baixo ainda, que saia só, mas que pelos teus ouvidos ouças o que está a ler, o teu cérebro, partes do teu cérebro, que muitas vezes não são ativadas, serão sempre ativadas. E isso faz com que tu realmente, e eu e outras pessoas, não tenhamos demência, Alzheimer, Parkinson, etc, etc, etc. Portanto, eu agora vou dar um espaço a ver se vocês disseram alguma coisa de interessante, que para depois terminarmos, porque não podemos ficar aqui a noite inteira. A gente temos que ir amanhã trabalhar todos. E eu já fiz muito programa hoje. Não posso falar em tudo, não é? Hã? Pronto, algumas pessoas dizem que o direto está interessante, pelo que algumas pessoas escreveram, percebi que estávamos todos em sintonia e percebi que estavam todos com atenção. Agradeço a todas as pessoas e àquelas que ainda vão ouvir este direto depois dele acabar e quando tiver, agradeço a todas as pessoas que partilhem o direto. Hoje não fizemos muitas partilhas, pois não? Esquecemos-nos. 86 partilhas. Mas vocês podem partilhar o direto ainda sem ele estar em direto. Quando estiver na página do Círculo de Fraternidade ou do YouTube, vocês podem partilhar. Façam favor de partilhar, façam favor de passar a mensagem e façam favor de passar pela minha página do YouTube, que a Martinha vai pôr ali a direção, o caminho, como eu lhe chamo. Façam favor de ir à minha página do YouTube e pôr lá subscrever. Porque é importante para mim. É importante para mim, pode não ser importante para vocês, mas é importante para mim e eu agradeço que o façam. E partilhem estes diretos
quer quando estamos em direto, quer quando fica só gravado na página do Círculo Fraternidade, porque outras pessoas ouvirão e as suas mentes despertarão. E assim, não sou só eu a fazer esse trabalho, mas sim cada um de vocês que fizer isso. Muito obrigado pela vossa presença no dia de hoje. Voltamos para a semana. Desejo a todos uma semana com um abraço grande, uma semana, acho que para muitos vai ser de férias, umas férias agradáveis. Nas férias não discutam, não sejam antipáticos, sejam calmas. As férias é para relaxar. Eu acho que a palavra relaxar quer dizer porco para mim. Portanto, descontrair, mas não quer dizer nada que eles riram-se. Mas eu não gosto nada de dizer relaxar, porque dá-me a impressão que a pessoa... portanto, já que eu estou a ser porco, não me lavei, eu não gosto. Portanto, descontrair, encontrarem-se com vocês, desligarem, fazerem off ao botão do trabalho e das preocupações, viverem aqueles dias em harmonia e em paz convosco próprios, renovarem as vossas forças, é o meu desejo sincero mesmo, renovarem as vossas forças para quando regressarem não dizerem assim: ai, precisava outra vez de férias, ou dizerem assim: malditas férias que eu tive, não devia ter ido com a minha cunhada, não devia ter ido com o meu irmão, não devia ter ido com o meu vizinho, não devia ter ido com ninguém, devia ter ido sozinho, porque geralmente quando se regressa de férias, ou do Natal, ou da Páscoa, há sempre tantos problemas com as pessoas e com as famílias que eu às vezes acho incrível, e acho que ninguém havia de ir a lado nenhum e cada um ficar no seu próprio canto a meditar e a descansar, porque às vezes a gente num sofá, até com a televisão acesa num canal qualquer, e só a pensarmos, já estamos a fazer uma enorme descontração, uma enorme sessão de relaxamento, que eu não gosto da palavra, mas tenho que usar, relaxamento, e uma grande meditação. Às vezes, na simplicidade das coisas está as grandes verdades. Descubram-nas. Olhem, porque essa simplicidade de coisas, essas coisas que vocês consideram tão insignificantes, são a pedra basilar da nossa vida para nós deixarmos de sobreviver e começarmos a viver. Portanto, um abraço enorme, um beijo, um agradecimento sincero por me acompanharem nestes diretos e por fazerem o resto que eu vos tinha pedido, como partilhar, como gostarem mais da página, como de subscreverem o canal do YouTube, para cada vez chegarmos a mais lugares, a mais pessoas, a pessoas que tenham, que estejam no desconhecimento e que possam ter o clique para se conhecerem a si próprios. Até para a semana. Beijinhos a todos. Uma coisa engraçada que aconteceu, sabes o que foi, José? Foi uma pessoa que disse assim: